Nesse módulo, nós vamos trabalhar os procedimentos e critérios de trabalho para o desenvolvimento do trabalho pericial. Neste módulo, nós vamos entender que a seara administrativa já se esgotou, o contribuinte já teve o resultado das decisões administrativas, não concordando com o resultado das decisões administrativas, o contribuinte, então, ingressa com uma ação judicial. Ingressando com uma ação judicial, esse contribuinte solicita uma perícia judicial contábil, onde essa perícia é deferida pelo magistrado e, sendo assim, o perito nomeado inicia os seus trabalhos. A nossa norma brasileira técnica de contabilidade e perícia, ela determina que, nos laudos periciais, o perito explicite a sua metodologia de trabalho. Então, é alvo nosso aqui os procedimentos e os critérios de trabalho a serem utilizados pelo perito. É parte do trabalho do perito a análise do auto de infração, identificando as suas principais irregularidades. Nesse caso, é importante destacar que, muitas vezes, as partes, ou o contribuinte ou o fisco, acosta aos autos, junta aos autos, somente parte do processo tributário administrativo. E, durante as diligências realizadas pelo perito, faz-se necessário solicitar o processo administrativo fiscal na sua íntegra, para que ele possa entender toda o auto de infração, todas as irregularidades apuradas, as decisões administrativas que ocorreram, as reformulações que tiveram a partir dessas decisões e o que está acostado na certidão de dívida ativa. Então, o primeiro passo é analisar o auto de infração. O segundo, analisar detidamente as decisões administrativas, identificando as possíveis reformulações do crédito tributário e confrontar isso, certificar que essas reformulações e esses créditos tributários foram lançados na certidão de dívida ativa. Em processos judiciais tributários, a contabilidade na qualidade de ciência do patrimônio e especificamente a contabilidade tributária irá fornecer os elementos comprobatórios e os elementos necessários para o desenvolvimento pericial. Então, o nosso trabalho vai ser fortalecido e vai ser calcado nos elementos comprobatórios da nossa contabilidade. A contabilidade tributária é o ramo da contabilidade responsável pelo gerenciamento dos tributos incidentes nas diversas atividades de uma empresa ou grupo de empresas, adaptando ao dia a dia empresarial as obrigações tributárias. É a contabilidade tributária o instrumento para o auxílio às perícias tributárias, às perícias fiscais. É a contabilidade tributária que visa fornecer a documentação necessária e os documentos que são solicitados pelo perito judicial via termo de diligência. Em casos necessários, na definição de diligências a serem realizadas em loco. Da documentação necessária que serão apostados nos termos de diligência. A documentação necessária vai estar ali embasada nos documentos contábeis e nos documentos fiscais. Então, eu coloquei ali para lembrá-los. É documento necessário o auto de infração, o processo administrativo tributário. Faz-se também necessário os livros de escrituração contábil, tanto o livro diário como o livro razão, bem como toda a documentação comprobatória dos lançamentos contábeis relativos àquele tributo. Nas nossas normas brasileiras de contabilidade de escrituração contábil, é característica da informação contábil e essa se expressa por diversos meios, como demonstrações contábeis, escrituração ou registros permanentes sistemáticos, documentos, livros, planilhas, notas explicativas, laudos diagnósticos, descrições ou qualquer outros utilizados no exercício profissional. Na nossa norma brasileira de contabilidade técnica número 2, que trata da escrituração contábil, ela determina que a entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos através de um processo manual, mecanizado ou eletrônico. A escrituração será executada com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos e a prática dos atos administrativos. Então,
estamos tratando de uma perícia que tem como pano de fundo a matéria tributável, mas o que dá suporte aos lançamentos dessa matéria tributável são a documentação contábil, é a nossa escrituração contábil. Então, é necessário fazer parte do termo de diligência toda essa documentação. O diário e a razão, né, constituem-se os registros permanentes da entidade, bem como os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais de escrituração contábil, observadas peculiaridades da sua função. Além do processo administrativo tributário, além dos documentos contábeis, eu também tenho que solicitar algum livro fiscal. Alguns exemplos, de acordo, né, com o tributo que a gente estivesse trabalhando, que estiver sendo discutido. Então, eu tenho, por exemplo, registro de entrada de ICMS, registro de saída de IPI, registro de apuração de ICMS, registro de serviços prestados, registro de inventário, LALUR, imposto de renda. Aqui nós vamos ter uma ressalva. Sabemos que a partir de 2007 nós temos grandes mudanças na área contábil, com a nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, SPED contábil, SPED fiscal, escrituração contábil fiscal, as leis 11.638 com as normas internacionais. A partir de todas essas, nós temos todas essas mudanças que também modificaram todas as obrigações acessórias e os livros fiscais para digitais, né? Então, nós temos, antes do SPED, né, a documentação ainda em livros, aportados em livros e registros manuais, né, escriturados, e a partir do SPED contábil nós temos tudo isso em obrigações digitais. Aqui, como nós não sabemos, os processos judiciais, eles demoram um tempo na justiça. Então, como nós não sabemos se você vai pegar um processo judicial onde o fato gerador daquele tributo ocorreu antes ou após dessa modernização, né, das obrigações tributárias fiscais, é necessário eu trazer para vocês os dois lados, tanto a parte que era antes, né, em papel, como agora a parte digital, para cada tributo que você estiver trabalhando. Além dos livros fiscais, nós também temos que solicitar via termo de diligência as obrigações acessórias pertinentes àquele tributo. Essas obrigações acessórias, é recomendável você solicitar via termo tanto as obrigações acessórias originais como as obrigações acessórias retificadoras. Além disso, faz-se necessário você solicitar a documentação comprobatória do recolhimento, como guias de pagamento, extratos de pagamento relativo àquele tributo. E documentação também comprobatória de compensação de débitos e créditos, se no caso o pagamento foi por meio de compensação. Dentre outros documentos necessários. Na nossa norma brasileira técnica, ela vai trazer quais são os procedimentos periciais que visam fundamentar o laudo pericial, sendo eles o exame de livros, registros e documentos, a vistoria, a indagação, a investigação, o arbitramento, a mensuração, a avaliação e a certificação. São esses os procedimentos e critérios de trabalho que poderão ser utilizados pelo perito judicial. Regra geral, o perito deverá utilizar os procedimentos periciais, lá elencados na norma, pertinentes ao caso em análise, pertinente àquele tributo que está sendo discutido, procedendo ao exame aprofundado e imparcial dos documentos e fatos apresentados, apresentando um confronto com os dados contábeis constantes dos registros contábeis, sua respectiva documentação comprobatória e a certificação desses lançamentos nas obrigações fiscais, bem como o confronto com os comprovantes de recolhimento e a compensação daquele tributo. Vale ressaltar que o método de perícia contábil não se confunde com o método de auditoria. O método básico da perícia contábil é o analítico e o de maior abrangência, visando a confiabilidade da opinião como prova que deverá ser para terceiros.